Fala, rapaz, bom demais? Vocês viram o que tá pegando? O Flamengo tá tentando construir o seu estádio. Finalmente, será que vamos ter o tão sonhado estádio? Então no vídeo de hoje o Mauro César vai destrinchar todas as informações. Tem gente que tá morrendo de medo do Flamengo construir o estádio aí. Bora pro vídeo. Falando em passo, Mauro César Pereira, o Flamengo dá um grande passo rumo ao seu estádio, né? A ter o seu próprio estádio. O presidente Rodolfo Landim, ele entrou com um pedido oficial para a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio na área do gasômetro, no Rio de Janeiro. Seria um estádio próprio, que daria muito mais dinheiro ainda para o Flamengo. E outra, né, Mauro? Qual seria o futuro do Maracanã? Agora, deixando claro, isso não é a conclusão de que o Flamengo vai ter seu próprio estádio, né, Mauro? A Caixa vai ter que analisar o pedido, como seria esse financiamento, e ainda tem alguma pendência com a Prefeitura do Rio ou não? Já está tudo aprovado? Primeiro ponto que é preciso frisar que assim, o Flamengo não apresentou exatamente um projeto. O projeto seria um projeto de arquitetura e tal, como é que vai ser. O Flamengo apresentou uma ideia do que ele pretende fazer, qual seria a utilização do estádio, o que pode gerar de receita, o que pode valorizar o local, porque a Caixa não é dona. Primeiro, aliás, o que tem de fake news... Nossa Senhora, impressionante. Esse assunto é prato cheio porque tem muita gente apavorada com a possibilidade do Flamengo ter um estádio. Tem gente que está arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça e tudo, porque sabe que o poderio do clube... Veja o caso do Palmeiras depois do Allianz Parque. Como cresceu em sócio-torcedor, né, como o clube teve um crescimento. Então, há um temor de muitos torcedores de times rivais, e gente na mídia também, de que o Flamengo tenha o seu estádio. Porque ele pode ser mais forte esportivamente, se o estádio for bem construído, que o Maracanã é uma roubada. Maracanã é uma roubada danada, né? Maracanã, além de todas as questões do estado, é ruim de acústica, a torcida fica longe, é um estádio feito para a dona FIFA, para a Copa do Mundo, não é um estádio com o conceito dos estádios de futebol que você faz hoje pensando em ter atmosfera, fazer daquele ambiente ali um ambiente favorável ao seu time e difícil para o adversário. Então as pessoas sabem que isso pode fortalecer muito ainda o clube que está bem à frente dos outros aí na questão financeira. Mas o que eles apresentaram foi uma ideia do que eles querem fazer, para daí dar outros passos. E existem vários outros elementos aí envolvidos. Claro, vai envolver a prefeitura, porque tem questão de trânsito, etc. e tal. Isso que eu ia falar, prefeitura, Mauro, já tem alguma coisa aprovada? Não. Mas o prefeito já demonstrou a vontade, tem interesse, porque ali naquela região... Tem o Terminal Gentileza, está vendo uma revitalização daquela área, que é uma área morta do Rio de Janeiro, né? E é óbvio que um estádio de futebol ali, ele pode ser movimentar a área. Um alavancador ali de movimento. Não só em dia de jogo, mas sempre. O estádio está ali, a pessoa faz visitação, você passa ali e vê aquele... Né? O cara está chegando de avião no Rio de Janeiro, vai ver aquela região toda ali, que está toda degradada há décadas, né? Toda recuperada, e o estádio do clube ali, à beira do praia. E tem isso, porque tem muitas empresas ali ao redor, né? Pode ser área de almoço, restaurante, shopping. Museu, caramba. Exato. E ali o que acontece? O Flamengo faz o estádio aqui, ao redor, tem o terreno que a Caixa, ela é um fundo de investimento que é dono do terreno, e a Caixa Econômica é gestora porque é ligado ao fundo de garantia. Então a Caixa faz a gestão, não é dona, o terreno é privado, ele não é público, tem que ser comprado, não vai ganhar, não existe isso, então acredite nessa balela, isso é mentira. Aliás, eu até sempre aconselho, quiser saber tudo sobre o assunto, tem um canal no YouTube chamado Mundo na Bola, feito por um cara chamado Fabrício Kika. Ninguém no universo conhece esse assunto estádio de futebol mais do que esse cara, pode ter um gringo lá fora. E deve conhecer talvez tanto quanto ele, mas é impossível. O cara sabe tudo. É absurdo. Ele é um cara que estuda o assunto, extremamente competente. Ele faz lives lá, explica tudo, tintim por tintim, mostra. É lá que você tem que buscar informação sobre esse assunto se você quiser realmente ficar informado. E não ficar ouvindo abobrinha e bababá. Então, esse, eu não diria que é um grande passo. É um passo porque conseguiram mostrar, pelo menos agora, que foi uma falha antes. Teria procurado a Caixa sem pelo menos uma ideia. O que a gente quer fazer aqui é isso. Nosso modelo é esse, a ideia é fazer isso. Vamos fazer o estádio e tal. E a Caixa quer o quê? Aquilo ali não está gerando prejuízo, porque os terrenos estão parados. O estádio vai ser interessante no sentido de valorizar os outros terrenos ao redor, para que outros investimentos aconteçam ali. A grosso modo é isso. Então, esse é um passo, mas é um primeiro passo, eu diria. Não é um grande passo ainda. Aí tem que ver qual vai ser o desdobramento disso. Mas você acha que o Flamengo vai ter seu próprio estádio? Pelo que você está vendo ali da movimentação. Se o Flamengo, de fato, for para cima agora e comprar o terreno, tem que comprar o terreno. Comprar o terreno, aí vai sair. Acho que aí vai sair. Aí como vai ser, eu não sei. Se vai ser com venda de 30% de SAF, como o Landim pretende fazer, se vai ser de uma outra forma. Vai ter um novo presidente no ano que vem.
Isso também é difícil até falar, porque a gente não sabe o que vai pensar quem vai ser o novo presidente, né? Mas eu acho que se comprar o terreno vai sair. Eles não vão comprar um terreno para deixar lá e o terreno é nosso, botar pedra fundamental. Não vão fazer isso. Se comprar o terreno, vai sair. Claro que tem que passar por uma série de aprovações, como foi o do Corinthians, por exemplo. Lembra? Tinha os tubos da Petrobras, teve que arrancar. Ali foi um gasômetro. A vaca. Tem uma questão de... Uma vaca que morava lá. Tinha tudo lá. É verdade. Que loucura, irmão. Cara, Eles apropriaram o terreno. Fazia uma mesa redonda, o Alexandre Silvestre queria matá-lo. Toda semana ele ia lá e mostrava a vaca. Era a casa da vaca. Quando foram tirar a vaca, ela correu atrás dos caras. Então, é verdade, pô. Tinha vaca também. Lá no do Flamengo não dá, né? Vaca não tem, mas o terreno, como foi um gasômetro, tem a questão da contaminação do terreno, se tem um processo de descontaminação que ele tem que fazer, tem uma série de questões técnicas e burocráticas e políticas que vão ser envolvidas. Mas o primeiro passo é o quê? Querer comprar o terreno. Agora, que fique claro, o terreno não é público, o terreno não é da Caixa, a Caixa é gestora. Aliás, as pessoas não entendem. Por exemplo, por que o Corinthians fala da dívida do estádio com a Caixa? O dinheiro não foi a Caixa que emprestou, foi o BNDES. Só que você não pega dinheiro com o BNDES direto, tem que ter um banco garantidor. E o banco garantidor dessa operação foi a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa garante ao BNDES que ele vai receber o dinheiro que ele prestou, que é o Banco de Fomento do país, né, federal, o banco de Fomento do governo, e a dívida de quem pegou o dinheiro emprestado passa a ser com esse banco garantidor, que foi a Caixa, poderia ser o Banco do Brasil, alguma outra instituição bancária. Por isso que a Caixa está nessa pauta do Corinthians e do estádio de Itaquera sempre. Mas o dinheiro foi do BNDES na linha de crédito da Copa do Mundo, muito generosa, por sinal, juros baixíssimos, era uma maravilha aquilo ali, porque eles queriam construir estádio para a Copa do Mundo, então o BNDES fomentou. O Flamengo nunca pegou dinheiro com o BNDES, tem outra fake news. O Flamengo pegou dinheiro com o BNDES porque o Bandeira de Melo trabalhava lá e era presidente, nunca foi presidente de nada. Ele era um funcionário de carreira ali, na seção que ele trabalhava, ali um chefe de seção, coisa parecida, era isso. E o Flamengo não pegou dinheiro com o BNDES. O Flamengo fez a sua recuperação de outras formas. Não tem BNDES na jogada. Agora pode ser até que possa pegar. Essa é uma das maneiras. Você pode chegar amanhã e falar, BNDES, eu vou desenvolver uma região aqui da cidade com a construção de um estádio, quero empréstimo. Se você tem uma pequena empresa, uma indústria, pode ir ao BNDES também pegar dinheiro emprestado. Ele existe para isso. Aí você vai ter que seguir todas as regras e pagar. É só pagar. Agora, eu acho que, respondendo a sua pergunta, se comprarem de fato o terreno, que a intenção agora é comprar o terreno, eu acho que vai sair. Mas isso é coisa para 5 anos. Menos que isso é muito improvável. 5 anos do momento que definiu. Pronto, comprou o terreno, vamos começar aqui a tocar a documentação, a parte burocrática e política, as aprovações. Acho que 5 anos, mais ou menos, para isso. E o Maracanã, o que vai ser do Maracanã? Vai jogar o Fluminense? Vai jogar o Vasco, quer jogar lá toda hora, não quer? Vai jogar lá? Mas o Vasco não joga lá toda hora, né? O Vasco usa muito São Januário. E querem ainda reformar São Januário, né? Detalhe, o Flamengo vai ficar jogando lá, se o Flamengo pegar a concessão com o Fluminense, é por 20 anos. O estádio levaria 5, 6 anos, sei lá, para ficar pronto. O Flamengo vai continuar jogando lá um bom tempo. E depois que inaugurasse o estádio, né, o Flamengo vai jogar lá contra o Fluminense, quando o Fluminense for mandante, contra o Vasco nos clássicos. Eventualmente, alguns outros jogos possam acontecer lá. Enfim. E aí o Fluminense joga, o Vasco quer mandar um jogo, outro joga. Aí é problema do governo do estado, ou do Flamengo e do Fluminense, enquanto eles forem gestores do estádio por 20 anos. Mas a ideia do Flamengo é ter o estádio, sei lá, vai jogar futebol feminino. O Flamengo tem mais 20 anos de Maracanã? Não, se ganhar a concessão. Tá. E ele e o Fluminense estão brigando para conseguir a concessão do estádio. Então, Agora, você acha que se o Flamengo for construir o estádio, ele vai continuar nessa concessão? Não, ele tem que continuar, a não ser que exista uma cláusula de saída, não sei se isso existe nesse edital. Ou diminuir o tempo, né? Não ser 20 anos. Eu acho difícil porque você está junto com o Fluminense nessa, e você larga o Fluminense na mão do nada. Acho um pouco complicado, mas pelo que eu já conversei com pessoas do clube outras vezes, a intenção é pegar o Maracanã para garantir a gestão do Maracanã por 20 anos e tocar a obra do estádio com calma. Quando o estádio ficar pronto, né, conseguindo levar isso adiante, vai ficar com o Maracanã e com o estádio durante um tempo, os dois. Um junto com o Fluminense, cedendo para o Vasco, quando o Vasco quiser e tal, e o outro que vai ser a prioridade. Em determinado momento vai acabar o contrato e acabou, ponto final, seguimos. Se o Maracanã não der prejuízo para o Flamengo, ou custar barato, né? Porque o que acontece? O Maracanã tem... Se você tiver curiosidade, acesse o site da FERJ, Federação do Rio de Janeiro, procura lá, competições, Campeonato Carioca, aí você entra lá e jogo por jogo, até lá, relatório financeiro e tal, tem borderô. Também, da CBF também coloca isso durante o Brasileiro, Copa do Brasil. Aí você vai ver o borderô, é um horror. É um horror, os descontos, é uma coisa bizarra. Até os escoteiros recebem dinheiro também do Maracanã. Sério, escoteiros. Não é nem o Guinho, Zezinho e Luizinho, os escoteiros mirins. Né? Os escoteiros até aparecem lá. Sério, a Associação dos Cronistas recebe também, do Rio de Janeiro, tem um monte de desconto. E às vezes a federação ganha mais do que o clube.
porque ela tem uma mordida, acho que 10% fixa. Então, se a renda não for tão alta, os descontos são muitos, aí a federação garante o dela e o clube paga a conta. É muito absurdo. É muito absurdo. O Maracanã é uma operação, é uma roubada. Eu estava até acompanhando ali um canal do Atenção Vascaíno, estava escutando no final de semana. Muito bom, por sinal. E estava lá num debate, aí veio a renda do jogo, Vasco e Nova Iguaçu. Aí um deles falou, não, tá vendo aí, por isso que o Fluminense e o Flamengo querem ser pro Maracanã, o Vasco também tem direito, olha só o tamanho da renda, 3 milhões, não sei o quê, São Januário é muito menor, não dá para ter uma renda dessa, 500 mil, pô. Aí eu pensei, o colega não deve ter olhado o borderô. Aí no dia seguinte eu fui escutar de novo. Aí eles estavam com o borderô e falando do borderô. É isso, é um absurdo. Tem muito desconto. Porra, é uma coisa absurda, é surreal. Uma renda de 3 milhões, o clube fica, sei lá, com 1 milhão e pouco, menos da metade, muitas vezes, é ridículo. Então tem que partir para outra mesmo, não tem jeito. Eu não sei por que o Fluminense também não pensa em alguma saída para ele, sabe? De poder largar aquilo lá. Larga aquilo lá para o governador, para aqueles caras lá. Aquele edital ridículo que eles fizeram na passada. Ainda tem que servir canapé para os caras. Sabe disso, né, Flávio? Tem lá no edital que você tem que dar camarotes para o governo do estado, tantos camarotes, e são numerados. Ó, queremos o camarote tal, tantas cadeiras, tantas vagas de estacionamento, e nos camarotes tem que servir canapé, salgadinho e bebidinhas e tal. Ah, se sou eu, eu servia, isso. Mas colocava um purgantezinho. Pô, é brincadeira. Só umas gotinhas, só para... Isso assim, é tão vergonhoso que isso está no edital. Quer dizer, os caras querem, além de tudo, ainda uma mordomia, e o clube tem que pagar por isso se quiser jogar ali. Então tem que se livrar dessa coisa de Maracanã. Até porque aquela porcaria nem Maracanã é. O Maracanã já demoliram, já acabaram com ele, violentaram ele. Fizeram um estádio que parece um estádio lá da Ucrânia, né? Daquela Eurocopa que foi na Ucrânia. Pô, é igualzinho. Se você pesquisar e botar estádio ucraniano Maracanã no Google, vai aparecer. Parece o estádio lá da Ucrânia, não é o Maracanã, aquilo nunca vai ser o Maracanã. O Maracanã era outra coisa, completamente, outro conceito, outro estádio. Aquilo era um templo, pô. Um estádio que recebia as pessoas de todas as classes sociais, da geral até a cadeira especial. Então você tinha ali do pobre ao rico no Maracanã. Geraldinos e Arquibaldos. Esse Maracanã é um estádio feito por um evento da FIFA, que é a Copa do Mundo, como todos esses estádios são. O caderno de encargos da FIFA que determina. Repara o estádio do Corinthians. Ele atrás dos gols, ele está sempre cheio. Mas na parte central, do lado de cá, das câmeras, ele nem sempre está cheio. Porque o ingresso ali é muito caro. E há uma desproporção ali. Se você for analisar, a demanda maior, é claro que é para o ingresso mais barato. Mas é assim, porque aquilo é feito para evento da FIFA. Entendeu? Até estádio de futebol, até o Eduardo Tironi fala muito isso, eu acho boa essa metáfora, né? Estádio de futebol é como se você pegasse um avião de 300 passageiros e você colocasse assim, 40% 50% é de executiva e o resto de classe econômica. A executiva é pequenininha, por quê? Porque poucas pessoas se dispõem a pagar uma fortuna que é uma passagem daquela. E a maioria vai... No mais barato. No mais barato, é óbvio, né? Então, como é que o avião... Eles podem adaptar aquilo ali. Você manda avião para o avião, o cara aumenta a executiva, diminui, primeira classe e tal. Por que eles têm a executiva pequena? Porque a demanda é pequena. O estádio de futebol, às vezes, é o contrário. O lugar mais caro tem muita oferta e o lugar mais barato tem baixa oferta. Só que as pessoas não vão comprar aquele lugar mais caro, exceto em grandes jogos. E aí você tem o quê? Um estádio de 45 mil pessoas com 37, 38 mil. Nunca lota, raramente lota. Porque é mal feito, é mal planejado, é mal bolado. Você não vê isso em estádios, especialmente os novos na Europa. Porque os caras já sabem qual é a demanda. Também tem diferença de preço de ingresso. Eles já vão na medida certa, o que deveria ser assim também. O Flamengo pode fazer isso se for um projeto bem desenhado, até porque não tem que passar por nenhuma aprovação da FIFA, né? Bom, eu dando uma opinião aqui, Flávio, para te passar também, que você acompanhou muito o Maracanã também, assim como eu, há menos tempo, mas também o Mauro, o Bruno, um pouco menos, porque ficava mais aqui em São Paulo. Agora, eu acho que o Maracanã acaba. O Maracanã sem o Flamengo, claro, tá desrespeitando o Fluminense. Não! Mas a torcida do Flamengo tem mais massa que a do Fluminense e são dois clubes de massa tocando o Maracanã. Porque o Vasco, eu duvido que o Vasco vai deixar de usar São Januário. São Januário é a casa do Vasco. O Vasco fala tem reformar. Se tiver casa. Sim. Aí que ele não vai deixar a casa dele mesmo. Exatamente, porque São Januário, eles estão pensando até em reformar São Januário. Eu já escutei várias vezes aí que o Vasco quer aumentar São Januário, quer aumentar a capacidade. Agora, o Fluminense sozinho tocar o Maracanã, claro, o Flamengo vai fazer alguns jogos? Vai. Mas eu não sei, como diz o Mauro, olha a quantidade de taxa que os clubes pagam para manter o Maracanã. Eu temo não, porque eu acho que também fizeram por onde. Fizeram por onde também para o Flamengo cansar e ir buscar seu estádio.
mas o Maracanã poder perder sua utilidade. Ô, Pilhado, na Copa de 90, eu acompanhei praticamente toda a construção do estádio Delle Alpi. Eu fiz uma cobertura muito intensa da Copa da Itália, foi anos antes e tal. Eu acompanhei toda a construção do estádio Delle Alpi. O estádio Delle Alpi era um estádio maravilhoso. Maravilhoso, lindo, lindo. Onde o Brasil jogou, então estádio espetacular. E aí a gente falou, caramba, tinha o velho estádio da Juventus, o velho estádio era o Comunale, né? A Juventus jogava lá e tal, e o novo estádio, coisa maravilhosa e tal, não sei o quê. Bom, conclusão da história. 10 anos depois, a Juventus mandou o estádio Delle Alpi para aquele lugar e construiu o estádio próprio. Por causa disso. O Delle Alpi acho que foi até demolido, não sei. Foi demolido, não foi? Então, era um estádio maravilhoso, caríssimo, mas que não ficou funcional. O que a Juventus fez? Criou um estádio dela, tem um lucro maravilhoso, foi um grande negócio. É muito em cima do que o Mauro falou. Você tem o próprio estádio, você faz o que você quer, você trabalha do jeito que você quiser. O São Paulo está pensando seriamente em fazer um projeto parecido com o que o River Plate fez. Ficou uma coisa maravilhosa, ficou uma coisa legal. Você tem um monte de alternativas para você... O estádio de futebol não é só um estádio de futebol. Ele vai ser uma coisa multiuso. Você vai ter show, você vai ter restaurante, você pode fazer até prédio. O futuro Pacaembu vai ter até escritórios. Dá pra você fazer tudo, camarote e tal. Então, acho que não tem nem dúvida que é um ótimo negócio você pular fora dessa concessão pública e ter o seu estádio próprio. Você faz do jeito que você quiser, do tamanho que você achar legal. Somente com a torcida do tamanho da do Flamengo, né, Flávio? É muito grande, vai movimentar muita coisa ali. Lógico. No Mineirão tá acontecendo algo parecido também. Vai também. O Galo já tem o estádio dele, o Cruzeiro é caro jogar lá também. Tá parecido. O Cruzeiro é melhor jogar até no Campo do América. Já jogou lá alguns momentos. Por muito tempo, exatamente. Vai acabar essa história de estádio municipal, estádio estadual, porque é uma coisa ilógica mesmo. Não tem sentido. O clube pode explorar muito. Infelizmente, aqui os caras ainda não aproveitam tudo. Quem aproveita melhor é o Palmeiras, na verdade, é a concessão do Palmeiras. Mas o estádio do Corinthians é subaproveitado. Quando o estádio foi feito, eu fui lá um dia fazer uma visita com o Andrés. Ele falou, nós temos 2 estacionamentos, um atrás de cada gol. Né? Aqui a ideia é fazer 2 shows simultâneos. Shows assim, tipo, show de pagode. Falou, pegando aqui a região da Zona Leste e tal, no Gramado ele não queria fazer show, de nenhuma maneira. Pô, dá pra fazer 2 shows simultaneamente, fazer feira. Infelizmente não fizeram nada. Não sei nem se o estádio, a parte de restaurantes, etc. Eu sei que tem uma universidade que é bem legal, até o dono é um querido amigo, né? Fizeram uma universidade dentro do estádio. Mas até isso dá pra você fazer. Mas tá muito subaproveitado. Mas pode fazer muita coisa, sim. Essa questão mesmo de ter que ver o melhor negócio, né? Eu não tenho muito essa coisa, assim, esse apego ao estádio, o Maracanã, claro que é um estádio importante, legal, mas como o Mauro falou, já não perdeu totalmente a sua essência. E é um negócio, não tem jeito, se está ficando muito caro, seja o estádio que for, o apego emocional que tenha, ninguém vai manter um negócio em que você perde dinheiro. Então, o Flamengo hoje tem condição de seguir, de pensar no seu estádio próprio, e se chegar à conclusão que realmente é um bom negócio, ele vai fazer. Não tem como manter esse apego. O próprio estádio do Palmeiras, que é um estádio bem legal, independente dos problemas que estão acontecendo ali, eu fui bastante no antigo estádio do Palmeiras já trabalhando. Tá no mesmo local, ok, mas é outra coisa, não tem nada a ver. Assim, você disser que é o mesmo estádio, não é. Foi, na prática, um estádio, derrubou um estádio e fez outro, e fez um melhor. Claro que tem muita gente que tem boas lembranças do antigo, muitos palmeirenses têm lembranças do antigo estádio do Palmeiras. A primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou foi lá, e outros títulos, claro. Mas hoje não dá para comparar. O que o Palmeiras tem ali é muito melhor. Então você tem que pensar no que é melhor e no que vai te dar mais dinheiro. Eu, sinceramente, não tenho esse apego emocional, mas é o estádio que eu vinha quando eu era criança. Não faz mal, tem registro na memória. O que já passou, já foi. Derrubaram aquela porcaria do tobogã, teve cara que chorou. Porque era um lixo, parecia um tanque, pô. Um dos maiores lixos da história do futebol é aquele tobogã. Como você é Mas era um lixo.
Um lixo. Eu já fui no tobogã, eu achava legal. Ah, vai lá então ver jogo. Ué, eu fui ver jogo lá. Menos jogo, você vê tudo, menos jogo. Vai tá lata de lixo aquilo, um lugar fedido, mal colocado, péssimo. Antes ali tinha uma concha acústica, que não tinha muito sentido, que era pra show, era uma concha acústica pra ter shows. Mas pelo menos era bonita. Aí fizeram aquele latão de lixo lá. Nossa senhora, uma porcaria. Você não via jogo, não via nada, pra chegar era ruim, pra sair era ruim, banheiro na peça, uma porcaria, um lixo, pô. Quando derrubaram aquilo, eu parei na porta e aplaudi. Nossa, pô, uma grande... Os caras têm memória... Você parou na porta e aplaudiu? Aplaudi, pô, que legal. Se eu pudesse, eu dava a primeira tijolada, a primeira martelada pra derrubar aquela porcaria. Um horror. Tem coisa. Esse negócio de memória afetiva é um negócio muito curioso, cara. Os caras ficam achando que o passado era tudo melhor. E não era nada melhor. Imagina o que o Bruno falou. O velho Palestra Itália era legal, era divertido. Mas, pelo amor de Deus, dá pra comparar. Hoje o Palmeiras tem um palácio, pô. O Palmeiras tem um estádio espetacular. O Corinthians jogava no Pacaembu, ele joga no... A única coisa é a distância. Mas, pelo amor de Deus, dá pra comparar uma coisa com outra. Ó, a gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan, porque o Mauro César quer trazer também o Maracanã, né? Qual a renda, quanto que desconta, pra mostrar o quanto o Maracanã tira de dinheiro dos clubes. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você quer passar a informação do quanto os clubes perdem da renda quando se tem um jogo no Maracanã? Vou pegar o jogo do Vasco domingo, né? O mais recente, Vasco e Nova Iguaçu. Os dois juntos embolsaram R$1.136.652. Isso significa que cada um deles faturou R$568.326. Os descontos totalizaram R$1.883.170,76. Os descontos são maiores do que o que eles ganham. Tá claro, desconto, 1.883.000 e lá vai fumaça. Os times receberam 1.136.000 e alguma coisa. Ou seja, a renda mesmo, ela foi de 3.067.000. Os clubes ficaram com menos de 1.200.000 de 3 milhões de renda. Agora, 1.800.000 para quê, né? Vamos lá. Gente, tudo bem, tem luz, tem tudo. Taxa da Ferj. A Ferj embolsou 297. Ou seja, os clubes que ganharam 563 e a Ferj, a Federação do Rio, ganhou quase 300. Pra nada. Pra nada, não fez nada, ganhou quase 300 mil. Aí tem aqui INSS, Vasco e tal, bababá, arbitragem, 15 mil, INSS da arbitragem mais 3 mil, despesa operacional, não sei o que é, 22 mil, INSS da despesa operacional, 4.400, delegado ouvidoria, 13.500, INSS do delegado, 700, credenciamento, R$2.800, seguro do público, 9.213, confecção, venda e pré-venda de ingressos, 103.915, só confecção de ingressos. Gente, ingresso você faz hoje tudo, vai ser tudo digital com QR Code no celular, ou o cara imprime o papelzinho e leva lá, né? Alguma coisa assim, ou reconhecimento facial, biometria, o diabo que for. Quer dizer, você tem de ingresso uma despesa de R$103 mil. Taxa dos bombeiros, 4.187. Aluguel do estádio, 350 mil. Contas de consumo, 110 mil. Seguro do estádio, 9.809. Despesa operacional do estádio, que é para fazer funcionar, né? Imagino, com esse nome, né? 826.513. Isso é o quê? Isso é o... Despesa operacional, acho que é para fazer aquela bagaça funcionar. Aí você tem ali dentro um monte de grade, um monte de funcionário, muita gente trabalhando, muito mais do que precisa. Se você for, por exemplo, na área dos camarotes do Maracanã e estacionar lá dentro, você quando vai parar o carro, sabe quando o avião, quando fica aquele cara, eu não sei como é que chama aquele cara que fica com as luzinhas ali, balizando ali o câmbio, parece isso. Já aconteceu comigo, você chegar no Maracanã, assim, vazio o estacionamento, você vai estacionar, tá vazio, tem ninguém, você chegou cedo, né? Você vai trabalhar, você chega cedo e conseguiu um local para estacionar. Para dentro do estádio. Você chega, aí ficam 2, 3 pessoas sinalizando. Peraí, é óbvio. Não precisa, tá tudo... Quer ser muito ruim de roda ali, né? Nem ruim de roda, não tem nem quem bater, tem carro nenhum. Aí você vai chegar, uma pessoa fala bom dia, outra fala bom dia, outra boa tarde, sei lá, boa noite, o que for. Aí o outro pega, vai olhar seu ingresso, sua credencial, aí o outro olha também. Cara, não precisa aquele povo todo. É muita... As grades... Repararam que em volta do gramado tem um monte de grade? Fizeram grade em volta do campo inteiro. Não tem alambrado, mas tem grade. E ficam os fiscais ali para não ter invasão. Mas não tinha invasão. Antes não tinha invasão. Que adianta fazer um estádio sem alambrado e botar grade? E do lado de fora, tudo tem grade. O torcedor que vai entrar fica dando volta ali para poder entrar. Então, só de grade é uma fortuna. Então, isso aqui é despesa operacional, 826 mil. Ainda tem ingresso promocional, 43.764, camarote promocional, 48.916,
E despesas com tecnologia do VAR, 28 mil. O VAR até que é baratinho. 28 mil no meio disso tudo aqui não foi caro, não. Então é isso. 1.800.000 de desconto. Desconto e menos de 1.200, 1.136, dividido por Nova Iguaçu e Vasco, que foram as equipes que jogaram domingo no Maracanã. Então, rapaz, gostou das informações do vídeo? Você acha que o Flamengo deve construir um estádio? Você acha que o Flamengo deve continuar com o Maracanã? O que você acha? Comenta aqui, vamos trocar aquela ideia nos comentários, fazer aquela resenha legal. E lembra de curtir também, ajuda muito, galera, a ir para outras pessoas, pra gente crescer aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, pô. Ajuda a gente a expandir esse canal. Ajuda aí, família, a gente chegar em outras pessoas, crescer isso aqui. Eu conto com vocês para isso, hein? Meu nome é Diego Amorim. Falou, valeu!